Este é um vídeo sobre distúrbios ácido-base, focando em acidose metabólica. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist em que já temos um vídeo de equilíbrio ácido-base, outro sobre abordagem sistêmica dos distúrbios, e esse é o terceiro vídeo sobre acidose metabólica. Bom, a acidose metabólica pode ser definida como um pH acidótico, ou seja, um pH menor do que 7,35, e um distúrbio primário do bicarbonato, que vai ser consumido, ou seja, vai estar diminuído. O corpo, ele compensa essa diminuição aumentando a respiração para eliminar o CO2 e pela função renal. E esse raciocínio é feito por aquela equação: água mais CO2 se dissocia em H+, mais bicarbonato. Como o bicarbonato ele vai estar sendo consumido, isso faz com que a minha equação ela seja deslocada para a direita para a formação de mais bicarbonato. Só que isso faz aumentar o meu H+, causando uma acidose. E como eu tenho alteração no bicarbonato, essa acidose é metabólica. Após esse diagnóstico inicial, eu tenho que seguir uma sequência para saber se esse distúrbio é simples ou misto e avaliar possíveis causas para essa acidose metabólica que está acontecendo. O primeiro passo é determinar se o distúrbio é simples ou é misto. E eu faço isso no caso da acidose metabólica com a equação de Winter. Essa equação é para cálculo da pressão parcial de CO2. Então, pressão parcial de CO2 é igual a 1,5 versus a concentração de bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Concentração de bicarbonato você pega no exame do paciente. E para te ajudar a entender como se utiliza essa equação e por que ela é importante, eu vou utilizar o exemplo do vídeo anterior de gasometria. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e vou tentar deixar também no final para você clicar. Então, utilizando os valores, a gente tem que a pressão parcial de CO2 vai ser igual a 1,5 vezes 13, que é o valor que a gente tem, mais 8, mais ou menos 2, então vai dar 27,5 mais ou menos 2, que é 25,5 a 29,5. Se você olhar o valor que eu dei no exercício, a pressão parcial desse paciente era 29 milímetros de Hg, ou seja, está dentro do meu limite, que é de 25,5 a 29,5, então esse paciente está compensado. Então, o meu distúrbio ele vai ser classificado como único nesse caso. Para você entender melhor, então, eu troquei o valor, a pressão parcial de CO2 igual a 35, para o mesmo caso. E aí, então, a pressão parcial de CO2, ela tá maior do que a esperada, né? Ela tá maior que 29,5. Então, para poder pensar o que está acontecendo, você pode utilizar a equação água mais CO2 igual a ácido carbônico, que dissocia em H+, e bicarbonato. Então, lembra que o bicarbonato, nesse caso, ele está sendo consumido. Lembra que eu falei lá em cima? Então, a equação está deslocando para a formação de mais bicarbonato e o meu CO2 deveria estar sendo consumido, ou seja, ele deveria pelo menos estar diminuído. Só que nesse caso não aconteceu isso. A minha concentração de CO2 está muito aumentada. Então, você escreve de novo a equação para você não se confundir. Como essa pressão de CO2 está aumentada, eu estou deslocando a minha equação para a direita para a formação de mais H+. Ou seja, eu estou causando uma acidose. Nesse caso, como eu estou trabalhando com o CO2, a minha acidose ela é respiratória. Então, eu vou ter uma acidose metabólica associada a uma acidose respiratória. Eu tenho um distúrbio misto. Agora, vamos pensar, se a concentração de CO2 tivesse diminuída, eu teria uma alcalose respiratória. Então, é importante você fazer esse raciocínio quando você tiver um caso para resolver. Bom, resumindo tudo isso, eu tenho essa tabelinha que, na verdade, esse fluxograma. Esse fluxograma, ele mostra, então, no caso da acidose metabólica, eu posso ter um CO2 alterado. Quando eu falo de um CO2 alterado, eu falo de um distúrbio misto. E esse distúrbio, ele pode ser uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória. Por outro lado, se a pressão parcial de CO2 for mantida normal, eu posso calcular um outro fator, que é o anion gap, que vai ser a próxima coisa que eu vou falar. E esse anion gap, ele pode estar normal, ele pode estar aumentado ou ele pode estar diminuído. Então, para calcular o anion gap, eu vou falar dos meus eletrólitos. Então, eu vou olhar no exame do paciente a concentração dos íons positivos, a gente só usa normalmente o sódio, menos a concentração dos íons negativos. Então, cloreto e bicarbonato. Você vai somar o cloreto e bicarbonato, vai subtrair. O valor esperado, nesse caso, é
Tem alguma divergência, mas a gente usa 10 mais ou menos 2. E esse valor alterado, ele traz algumas possibilidades pra gente. Então, se eu tenho um onion gap maior do que 12, né? Eu tenho uma acidose metabólica com onion gap aumentado. Eu vou falar sobre cada uma das possibilidades. A segunda possibilidade é um onion gap normal. Então, eu vou ter uma acidose metabólica com um onion gap normal, ou eu posso ter uma acidose metabólica com o onion gap diminuído. O onion gap diminuído, ele é o mais raro. Normalmente é no caso de intoxicação ou hipercloremia. Eu não vou focar muito nele, porque ele é o menos comum. Então, vou falar agora sobre a acidose metabólica quando eu tenho um cálculo de onion gap aumentado. Então, onion gap maior do que 12. Isso significa que o bicarbonato está sendo consumido devido ao acúmulo de ácidos fixos. E quanto maior esse onion gap, pior a situação. Algumas causas conhecidas, mais comuns, foram associadas num acrônimo, que é o GOLDMARK, sendo que o G é de glicerol, o O de oxoprolina, que é o paracetamol, L-lactato ou D-lactato, M de metanol, A de aspirina. Primeiro R se eu estiver falando de uma causa renal, e o segundo de rabidomiólise, e o K de cetoacidose. Já a acidose metabólica com onion gap normal ou hiperclorêmica ocorre em pacientes com perda direta ou indireta do bicarbonato. Então, o aumento da concentração plasmática de cloreto, ele se associa à diminuição do volume do compartimento extracelular ou aumento do conteúdo de cloreto no corpo. Então, a causa de perda direta de bicarbonato gastrointestinal pode ser diarreia ou urinária, no caso da acidose tubular renal proximal. Também posso ter uma perda indireta de bicarbonato, por exemplo, com a baixa excreção de amônia, cetoacidose de cetonúria excessiva, inalação de cola, que é a intoxicação pelo tolueno. Também posso ter ingestão de HCl ou sais de cloreto, administração de Ringer lactato e administração intravenosa de grandes volumes de cloreto de sódio. Depois do cálculo do onion gap, o próximo passo é o cálculo do gap osmolar, que é para ver se houve ingestão de substâncias exógenas, ou seja, se teve alguma intoxicação. Isso se baseia porque o gap osmolar no plasma, ou seja, a diferença entre a osmolaridade plasmática medida e a calculada, ela pode ser útil para detectar a presença dos álcoois no sangue. Em virtude do baixo peso molecular e das grandes quantidades ingeridas, o acúmulo de álcoois eleva substancialmente a osmolaridade plasmática e causa uma disparidade entre a osmolaridade medida e a calculada. Então, a gente também utiliza uma fórmula para o gap osmolar, que foi essa que eu escrevi aí embaixo, e o valor esperado é de 285 miliosmóis. Então, o que aumenta o poder osmótico vai ser o metanol, o etanol, etileno glicol, manitol, que são substâncias osmoticamente ativas. Então, se eu tiver aumento desse valor, eu já estou esperando, por exemplo, pode ter uma hipótese do consumo dessas substâncias que eu citei. O último passo é a relação do delta onion gap, delta bicarbonato. E a primeira coisa que você precisa é aprender como se calcula esses deltas. Então, quando eu falo do delta onion gap, eu falo do onion gap medido menos o onion gap esperado. O onion gap esperado é 10, ou seja, é o valor de referência, dividido pelo bicarbonato esperado, ou seja, 24. Lembra que 24 mais ou menos 2, então se você fizer a média, 24 é o esperado, menos o bicarbonato medido, o do exame. Aí depois disso você faz essa conta e aí você tem resultados, que pode estar entre 1 a 1,6, pode ser menor do que 1 ou maior que 1,6. Se o resultado for entre 1 e 1,6, isso é o resultado esperado. Se o resultado for menor do que 1, aí você vai ter que pensar numa coisa para poder te ajudar a entender, porque decorar não adianta nada. Bom, se é menor do que 1, isso significa que o resultado é abaixo. Como a parte de baixo da equação é inversamente proporcional
ao resultado, então isso significa que 24 menos a concentração do bicarbonato está aumentado. Se isso está aumentado, quem que está aumentado? É o 24, porque a segunda parte da equação é negativa. Se ela tivesse aumentada, meu resultado ia ser menor e não maior. Então, isso significa que eu estou perdendo essa segunda parte, ou seja, eu estou perdendo o bicarbonato. Já, se eu estiver falando do aumento do resultado, ou seja, o resultado está aumentado, a minha parte de baixo da equação está diminuída. Se essa parte da equação está diminuída, quem está diminuído? Isso significa que a minha parte negativa da equação está aumentada, ou seja, eu tenho um aumento do meu bicarbonato, tá vendo? Ele que está com menos na frente. Isso deixa essa parte menor, deixa isso mais negativo. Então, eu estou tendo uma alcalose coexistente. Resumindo tudo isso que eu acabei de falar, se o valor for de 1 a 1,6, significa que o paciente tem exclusivamente uma acidose metabólica do tipo anion gap aumentado, ou seja, que ela é pura e só perde o bicarbonato. Se for menor do que 1, significa acidose metabólica por perda de bicarbonato do tipo anion gap normal, associada à hipercloremia. E se for maior que 1,6, além da acidose metabólica, eu tenho uma alcalose metabólica coexistente. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou respondendo conforme eu tenha tempo. Então, só lembrando que esse vídeo faz parte da playlist, que a gente já tem um vídeo sobre equilíbrio ácido-base, abordagem sistêmica, e esse foi sobre acidose metabólica, o próximo sobre alcalose. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.